E aí, minha rapaziada, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Domingo, como é que vocês estão, hein? Domingo de muita Série A, a gente vai falar sobre isso aqui. Hoje eu acordei, cara, eu ia até treinar mais cedo, né? Aí eu acordei, não, tarde, hoje é domingo, vou acordar tarde mesmo. Aí fui lá só fazer uma corridinha, voltei e tô aqui agora pra gravar mais vídeos pra vocês, tá? Esse vídeo aqui vamos falar sobre Sport Corinthians, focar nesse jogo e falar um pouco dos outros jogos também. Meu amigo, hoje tem Internacional e Grêmio, hoje tem Flamengo e Vasco, hoje tem Santos e São Paulo. Meu amigo, hoje é dia de você ficar em frente à TV assistindo futebol o dia todo, tá? E antes também tem Mirassol e Juventude, que é um jogo que não vale tanto, né? Que não é tão interessante, mas eu vou assistir e depois talvez eu traga até pós-jogo aqui, mais tarde, né? Eu acho que 7h30 vai ter um intervalo entre os jogos das 5h30 e os jogos das 8h30. Aí já vou aproveitar, fazer um vídeo aqui, postar logo, e aí vou pro próximo jogo já. Aí eu pretendo fazer o pós-jogo também de Santos e São Paulo também. Então, é isso, tá? A programação aqui no canal hoje é plantão da Série A pra vocês, tá? Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho, porque hoje tem Sport Corinthians. Infelizmente vai ser no mesmo horário que o Grenal, no mesmo horário que Flamengo e Vasco, então eu vou assistir esse jogo, tá? E atenção, hein? Peitado Coringão, sem caô, sem BO. Alô, torcida do Corinthians, eu escuto, tá? Sou corintiano não, mas eu escuto, tá? Inclusive, eu sou torcedor do Bahia, que é o terror de vocês. Venceu na Neoquímica Arena, tirou o Cauê Furquim, mas isso não vem ao caso agora, né? Hoje tem Sport Corinthians. Cara, pela rivalidade, eu torceria pelo Corinthians, pela rivalidade. Só que assim, o Sport é cachorro morto, né? Então assim, o Sport ganhar ou perder no campeonato não influencia em nada. Se o Corinthians ganhar, o Corinthians fica a 5 pontos do Bahia. Então, eu vou ter que torcer pro Sport, cara. Vou ter que torcer pro Sport, mas vou assistir escutando a música, tá aqui, tá? Eu sempre assisto os jogos escutando a música. Eu vou botar Peitado Coringão, bora ver se vai dar sorte ou se vai dar azar, né? Então é o seguinte, galera. Sport Corinthians na ilha. Eu acho que o Corinthians é favorito pelo elenco. Porém, o Sport joga em casa e eu não acho que o Corinthians bota aquele medo todo, não. De tipo o Flamengo botaria, o Palmeiras botaria. É favorito, mas acho que dá pro Sport vencer. Tem a possibilidade, tem a chance do Sport vencer hoje, jogando aí do Retiro. E é o seguinte, o Sport tá morto no campeonato. O Sport já era. Se o Sport ganhar ou perder, não faz a mínima diferença. Olha a situação que vocês chegaram. Olha a situação que o Sport chegou. Se o Sport vencer, ele vai para 14 pontos, ele fica a 4 pontos do Fortaleza, ou seja, ele ainda fica na lanterna e ainda fica a 4 pontos de sair da lanterna, com 2 jogos a menos. Mas lembrando, os 2 jogos a menos são contra o Flamengo, também na ilha, aí o Flamengo já é um sarrafo ainda mais acima, né? E o Atlético Mineiro é em BH, ou seja, não é fácil vencer o Atlético Mineiro lá em BH, acho que o Sport não vai conseguir vencer, inclusive. Se o Corinthians vencer, o Corinthians pode pular para a 8ª colocação no campeonato, pode tentar se infiltrar ali no grupinho dos 8 primeiros, né? Brasileirão é assim, cara, o Corinthians estava lá embaixo, eu falei, rapaz, focando na Copa do Brasil, possa ser que comece a se complicar. Mas aí foi, venceu umas partidas aí e já tá brigando na parte de cima agora de novo. Lembrando que ano passado o Corinthians ficou até a 25ª rodada brigando para não cair, e aí do nada deu isso aqui, ó, e terminou até a frente do Bahia, né? Pra vocês verem a situação. Então, a tabela influencia muito mais caso o Corinthians vença do que o Sport vença, por motivos óbvios, né? Então essa é a análise. O Sport se vencer, olha só, a situação do Sport é tão complicada que antigamente quando o Sport jogava eu falava assim, pô, se vencer, ganha uma sobrevida. Meio que deixa um pouquinho de ser totalmente morto e começa a virar um morto-vivo. Sei lá, hipoteticamente. Hoje eu falo, se o Sport vencer, não muda absolutamente nada na vida do Sport. Essa é a situação, tá? Como que vai ser o jogo? Cara, se a gente tentar projetar aqui um desenho do jogo, eu imagino que o Sport já tá perdido mesmo. Já tá tudo perdido mesmo. Eu não tenho mais nada a perder. Vou pra cima. E aí não sei se o Corinthians vai ficar esperando o Sport, se vai atacar também. Mas eu vejo um jogo bastante equilibrado na ilha. Só que eu acho que o jogo, um momento, pode se desequilibrar a favor do Corinthians. Porque o time do Sport é muito ruim. O Corinthians é melhor. Então, sei lá, o Sport comete muito erros infantis, cara. Então o Corinthians pode do nada achar 2 gols ali e aí decidir o jogo. Porque tá feia a situação do Sport, tá? Mano a mano pra vocês aqui, prova a escalação e mano a mano. O Corinthians vai com o Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Anglieri, Matheus Bidu, Maicon, Mateuzinho, José Martínez, Breno Bidon, Vitinho e o Yuri Alberto. Enquanto o Sport vai a campo com o goleiro Gabriel, que é um baita goleiro, tá? Muito bom. Rafael Thierry, Ramon Menezes, Luan Cândido, Matheus Alexandre, Rivera, Mateuzinho, Zé Lucas, Léo Pereira, Derek Lacerda e Christian Barleta. Quem tá fora? Lucas Lima e Pedro Augusto estão suspensos.
Sérgio Oliveira, lesão ligamentar no tornozelo, não faz a mínima falta. E Hereda, lesão na região do pubis. E aqui os pendurados, né? Corinthians, desfalques. O Guinegão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Memphis Depay está com edema no músculo posterior da coxa direita. Rodrigo Carro, lesão muscular da panturrilha direita. André Carrillo, lesão ligamentar do tornozelo esquerdo. E Charles, dores no joelho. É muito desfalque, tá? Vamos lá, um X1 para vocês aqui, ao vivo. Hugo Souza contra Gabriel. Eu acho que não tem muito debate. Eu acho que todo mundo coloca o Hugo Souza vencendo de Gabriel, obviamente. Aí você tem aqui na zaga, o Corinthians vai com 3 zagueiros, né? Isso que é foda. Eu vou comparar com quem aqui, cara? Gustavo Henrique contra Rafael Thierry. Cara, Gustavo Henrique, acho que ele vence. E aí tem aqui também Anglieri. Bora botar Anglieri como lateral esquerdo contra Luan Cândido. Vou colocar Anglieri, 3-0 pro Corinthians. Aí você tem André Ramalho contra o Ramon Menezes. Aí eu vou botar André Ramalho, 4-0. E na direita, aqui fica complicado, né, velho? Mas vou comparar Mateuzinho. Mateuzinho com o lateral direito do Sport, Matheus Alexandre. Mateuzinho. Aí tem Rivera contra Maicon. Vou botar o Maicon. Cara, o Corinthians tá de 1000-0, pô. O Corinthians dá uns 10-1, 11-0 aqui nessa comparação. Bora continuar. José Martínez contra o Mateuzinho do Sport. José Martínez. Aí tem Breno Bidon contra Zé Lucas. Vou botar Breno Bidon. Rapaz, o Corinthians dá um massacre aqui, pô. 10-1. Eu acho que talvez só na Barleta vença aqui de alguém aqui. E só, tá? É meio complicado fazer porque as alterações, a formação tá diferente. Mas daí uns 9-2 pro Corinthians, 8-3, 11-0, ou até mesmo 11-0. No meu 1x1. No 1x1 que eu tô fazendo aqui. Então, é um elenco muito superior. Eu boto o Corinthians como favorito, 55-45, só pelo fator do retiro e pelo fator de que o Sport vai tentar, tá morto, mas vai tentar complicar a vida de geral aí. Não vai ser um adversário fácil, tá? Então, os outros jogos da rodada. Hoje, como eu falei, tem Mirassol e Juventude, onde o Mirassol é extremamente favorito a vencer o Juventude dentro do Maião. Eu vejo o Mirassol muito pra cima, atacando, botando pressão no Juventude. Só que o Juventude, talvez ele consiga arrancar um empate aqui. Ele deu um trabalho, porque o Juventude está aqui na 18ª colocação, não tá morto, tá com o Thiago Carpini, que é um bom treinador, reagiu com o Juventude, mas você vê, né? Se não tivesse contratado o Carpini, tava ferrado. Porque assim, Carpini reagiu, e ainda assim o Juventude ainda é o 18º colocado, ainda tá na zona, ainda precisa vencer mais um jogo para tentar sair da zona. Não é que vai sair, é para tentar sair da zona. E o Mirassol tá aqui em 4º lugar. Puta, quinto lugar, né? O Botafogo ganhou do Atlético Mineiro ontem. Caralho, meu amigo. Eu sou Juventude desde criancinha hoje. Claro que eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho que o Juventude não vai ganhar. Pode conseguir um empate. Eu vou estar aqui torcendo pro Juventude conseguir pelo menos um empate com o Mirassol, segurar o 0-0, porque o Mirassol pode abrir 5 pontos de distância do Bahia. E assim, cara, eu não vou falar que, estamos atrás do Mirassol, que não sei o quê. Não, tem o mérito do Mirassol. Não é que o Bahia tá em 12º, o Mirassol tá em 9º lugar, não. Não, pô, o Bahia tá no G6. Só que o Mirassol, por mérito dele, tá fazendo a campanha muito melhor. Agora sim, o Mirassol pode ir a 42 pontos, investindo. E quanto que o Mirassol investiu? 5 milhões? Eu tô chutando aqui 5 milhões no máximo. A gente investiu 200 milhões. E a gente não consegue fazer uma campanha melhor do que a gente fez no ano passado, investindo 200 milhões. 200 milhões para o nosso goleiro ser Ronaldo. 200 milhões para quando todo mundo se machuca, a gente ter que ir com o Michel Araújo em campo. Isso é uma vergonha, cara. Hoje o Mirassol pode ficar a 5 pontos do Bahia. E eu vou vir aqui largar o aço depois. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma humilhação. Se o Mirassol vencer, vai a 42, abre 3 pontos do Botafogo e abre 5 do Bahia. Meu amigo, isso é inacreditável, meu amigo. E é o provável que aconteça. É o provável, não é que o Mirassol é zebra, não. Provável que o Mirassol hoje deu uns 3-0 no Maião. Eu, se tivesse que palpitar, palpitaria uns 3-0 pro Mirassol no Maião. Sinceramente, meu palpite, Corinthians e Mirassol vencendo. São meus palpites pra hoje. Porque, cara, eu vejo o Mirassol muito em cima. Eu vou colocar, sei lá, 2-0, que eu acho que o Juventude não vai entregar fácil também. Vai ficar ali na retranca, tentar um contra-ataque ali pra matar o jogo. Não me surpreenderia também se o Juventude conseguisse achar um golzinho 1-0 e ganhar. Mas o Mirassol é favorito, cara. Botaria 60-40 ali, eu acho que tá bom. Deve vencer o jogo de hoje, tá? O elenco é parecido, só que o Mirassol tá muito mais encaixado. Então, ainda tem esse fator também, né? Encaixe do elenco. Outros jogos, cara, hoje tem Grenal, né? Hoje tem Flamengo e Vasco. Rapaz, eu vou falar desses jogos aqui, esses dois aqui eu deixo pra depois, porque vai ser naquele intervalo, né? Do primeiro pro segundo horário, digamos assim. Rapaz, é meio complicado você palpitar
em clássico, né? Porque assim, o Grenal, se tu olha pra tabela, o Inter tá em 12º e o Grêmio tá em 14º. Vem cá, galera, o Inter demitiu o Roger Machado? Vamos ver aqui. Provável escalação. Que eu acho que o Roger ainda tá no Internacional. Isso é um absurdo, cara, isso é um escárnio. Rapaz, Roger Machado tá no Inter ainda? Roger Machado tá no Inter ainda? Galera, isso é um absurdo. Sinceramente, Roger Machado era pra ter sido demitido quando perdeu de 4-1 do Palmeiras, que inclusive meteu 4-1 no Fortaleza ontem. O Fortaleza tá acabado. O Fortaleza tá acabado. E o Palmeiras tá aqui, ó, a 1 ponto do Flamengo. A 1 ponto do título. A briga vai ser pesada aqui, tá? A diferença do terceiro colocado pro primeiro é de 3 pontos. Eu vou torcer pra ter uma briga aqui, pra ter uma disputa. Eu torcer pro Flamengo perder hoje e empatar do Vasco. Por mais que não seja lógica, né? Porque eu quero emoção. Eu quero emoção. Não quero que seja o Flamengo ser campeão com 10 pontos de frente, não. Mas a lógica é que isso aconteça, né? Porque o Flamengo é muito bom, cara. O Flamengo tem um saldo de gols absurdo. Então, o Roger Machado, voltando aqui, era pra ter sido demitido quando tomou 4-1 do Palmeiras, pô. Uma vergonha, uma humilhação do Inter. A diretoria do Inter tá de sacanagem. Tá de sacanagem com a nossa cara. Olha, eu tenho propriedade pra falar de Roger Machado. Eu sou torcedor do Bahia. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Roger Machado é um dos treinadores que tá na minha lista negra de treinadores de futebol. Porque o Roger Machado é péssimo como treinador. Ele, Renato Paiva, Anderson Moreira, todos esses daí. Eu odeio esses treinadores, cara, que não tem um outro estilo de jogo de jogar. O Inter só joga reativo, só joga reativo. Não tem outro estilo de jogo. Porque o Roger Machado é covarde. Ele faz 1-0, ele se retranca toda lá atrás. E aí, toma o gol no final, porque ninguém aguenta tanta pressão. Muitas vezes é assim. Não sei como é que tá no Inter, porque eu não tenho acompanhado ainda tão profundamente. Mas, pô, é um péssimo treinador. E o Grêmio tá com o Mano Menezes, né? Rapaz. Olha, vamos desculpar vocês aí, tá? Mas eu vejo um jogo horroroso. Olha, você que tá assistindo o vídeo aí, se eu fosse você, eu escolheria assistir Flamengo e Vasco, ao invés de assistir esse jogo aí. Porque muitos grenais é 0-0. Eu já vi vários grenais que o jogo foi 0-0, truncado, chato. Por quê? Porque Grenal dá briga. Pelo entretenimento é legal porque dá briga. Todo jogo os jogadores brigam no campo. Grenal que não tem briga, não existe. A torcida nem briga tanto. Agora os jogadores em campo, todo jogo é uma porrada. Agora o jogo em si, sempre é aquele jogo chato, moroso, truncado. Por quê? Porque ninguém quer perder. Você entende? O clássico lá é levado tão a sério que ninguém quer perder. Então os dois ficam, ó, fechadinhos, os dois ficam, ó, com medo de tomar o gol, com medo de perder. O único jogo que eu lembro que foi legal foi um jogo lá no ano passado, se eu não me engano. Ou foi 2023, não tô lembrado. Acho que foi ano passado, que Ener Valencia fez gol, Suárez fez gol. Foi 2023. Foi um que teve Ener Valencia e Suárez, que foi 3-2, não lembro pra quem. Mas a maioria dos jogos é 0-0, é chato. E hoje, com Mano Menezes e Roger Machado, pode esperar que vai ser um jogo horroroso de se ver. Eu posso colocar um pouquinho de favoritismo pro Inter, porque tá jogando em casa, mas também o Roger Machado não passa segurança nenhuma, como eu falei. É 50-50, cara. Agora, eu acho que vai ser nivelado por baixo. Aquele 0-0 chato. Se alguém vencer, vai ser 1-0. 1-0 ali, na marra. E Flamengo e Vasco, que se eu fosse você... Olha, ouça meu conselho. Se eu fosse você, eu assistia Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco sempre dá jogo, pô. 4-3 lá em 2019. Ah, mas o Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Sim. Lá em 2019, o Flamengo de Jorge Jesus era muito melhor. Quanto foi o jogo? 4-3. Ou seja, se eu fosse você, eu escolheria esse jogo. Eu vejo o Flamengo... O Flamengo, sempre que joga no Maracanã, ele joga com muita intensidade. Ele joga em cima, botando pressão no adversário logo no início. Bora ver como é que o Vasco vai se portar. Se vai conseguir segurar essa pressão do Flamengo, se depois vai conseguir sair de jogo, sair jogando. Porque assim, Fernando Diniz é um cara que ele gosta da posse de bola. E ele não abre mão de jeito nenhum. Só que assim, se o Vasco ficar jogando de toquinho pra lá, toquinho pra cá, no Maracanã com o Flamengo, vai se lascar. Vai tomar uma porrada daquelas. Então assim, se eu fosse o Diniz, eu segurava outro pouquinho. Mas como ele é teimoso, como ele gosta de ir pra cima, como ele gosta de ter a posse de bola, eu não sei o que vai acontecer. Se o Vasco ficar nessa, pode tomar uma lapada forte do Flamengo. Tô avisando, hein? Porque assim, a marcação-pressão do Flamengo não é a mesma marcação-pressão do Ceará. E a do Ceará já deu certo. E Fernando Diniz é um péssimo treinador. O Flamengo, se vencer, abre 4 pontos de frente na liderança. De novo aqui pro Palmeiras, fica tranquilo. Palmeiras com jogamentos, mas esses jogamentos aí eu não sei quando é que vai acontecer, então nem conto ainda, por enquanto. Flamengo também tem uns jogamentos, né? Contra o Sport daí, que deve vencer. E o Vasco pode se complicar se perder. Se o Vasco perder, a sorte, cara,
vocês são muito sortudos. O Vasco, o Santos e o Grêmio são muito sortudos. Sabe por quê? Porque o concorrente de vocês é o Vitória, é o Juventude, é o Fortaleza, que tomou 4-1 do Palmeiras ontem, é o Sport, que tá fora do campeonato. Vocês são muito sortudos, pô. Porque sabe o que vai acontecer? A tendência é que o Juventude perca do Mirassol. O Vitória perdeu ontem do Fluminense, 1-0 no Barradão. O Santos pega o São Paulo, clássico. Vasco pega o Flamengo, clássico, só que o jogo é no Maracanã. Sabe o que vai acontecer? A régua do rebaixamento vai cair demais. Porque a tendência é que o Vasco perca. O Santos, eu não sei, pode vencer, não sei. Eu soube que o Neymar tá fora, né? Toda hora o Neymar se contundindo, cara. Toda hora é muita contusão, cara. Então o Santos pode vencer. O Grêmio pode tirar um empate aí do Internacional. E aí vai ficar o Vasco aqui com 23, o Vitória com 22. Ou seja, a tendência é que a régua do rebaixamento caia demais essa rodada. E o Vasco é tão sortudo que se ele perder, muito provavelmente ele não entra no Z4. Mesmo que ele tome uma goleada do Flamengo. É impressionante, cara. Bota o Flamengo como favorito, 55-45, pelo fato de ser um clássico. Eu sempre vou respeitar a questão do clássico. Mas no Maracanã a tendência é que o Flamengo vença aí. Bora palpite? Sport Corinthians. Eu acho que o Corinthians vence pelo placar de 2-1, vai, 2-1. Flamengo e Vasco. Eu acho que o Flamengo vence pelo placar de 2-0, pelo fator clássico. Aliás, não, cara, 3-2. 3-2, porque Flamengo e Vasco sempre dá jogo. É impressionante. Inter e Grêmio, 0-0. Para mim vai ser um jogo chato, truncado, 0-0. Mirassol e Juventude, acho que eu já falei, né? 2-0 pro Mirassol ou 2-1. Vai, 2-0, para não ficar aqui em cima do muro. E é isso, tá, galera? Eu volto mais tarde. Eu pretendo voltar aqui umas 7h30 para poder ter aquele intervalo, né? Dos jogos das 5h30 com os jogos das 8h30. E é isso, tá? Se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Ativa o sininho para você não perder nada. Eu pretendo trazer mais conteúdo de futebol, mais ainda aqui no canal, diversificar ainda mais o conteúdo. Não só falar dos times do Nordeste e dos times do Bahia, mas como eu fiz nesse vídeo aqui agora, falar da rodada toda no geral. Enfim, então se inscreve aí que tem muito conteúdo bom de futebol por aqui. Talvez eu traga um pouquinho de futebol europeu também. Sempre com foco no Bahia e no Nordeste, claro. Mas eu pretendo diversificar um pouco mais o conteúdo para poder eu ter ainda mais conteúdo para trazer para vocês aqui no canal, certo? Então, até o próximo vídeo, tá? Até umas 9 da noite. 9 não, 8, né? Porque é de 7h30 até 8h30. Então até umas 8 horas aí e fui, tá? Valeu!